Agora a gente vai falar sobre o Windows, está lá no seu edital. Sistema operacional Windows, então cai o Windows na sua prova, beleza? A gente já sabe a base do que é um sistema operacional, agora o que é um Windows, tá? Quando eu falo em Windows, eu estou falando de tudo isso aqui, ó. É um completo. O Windows ele é uma junção de kernel, shell textual e shell gráfico. Ele é essa junção, beleza? O Windows ele é essa junção aqui. Se eu falar de Linux, o Linux é só o kernel. A interface gráfica é de um outro desenvolvedor, a interface de linha de comando é de outro desenvolvedor, a interface gráfica é de um outro desenvolvedor, os aplicativos são de outro desenvolvedor, beleza? Por exemplo, o Ubuntu utiliza o shell, o kernel, desculpa, do Linux, e as outras partes, e aí por aí vai, tá bom? Não é nosso caso trabalhar com Linux agora. Quero que você entenda que o sistema operacional o Windows é tudo isso aqui. E quando eu falo de Windows, professor, me ajuda aí a gabaritar minha prova. Quando eu falo de Windows, eu estou falando de quê? Do Microsoft Windows, o sistema operacional Windows, que é muito conhecido. Na época do Windows XP, mais de 90% das máquinas pessoais utilizavam o Windows. E mais especificamente nessa nossa aula, a gente vai estar trabalhando com o Windows 10, beleza? Que é o que eu vou estar mostrando para vocês, a versão mais atual que tem. Quais são as principais características do Windows, professor? Traz aqui para mim. Ele é um software de licença proprietária. Proprietária, beleza? Quando eu falo licença proprietária, só a Microsoft tem acesso à licença. Só a Microsoft pode vender, possui o poder de compra, de comercialização, de venda, na verdade, e comercialização. Outra característica, professor, ele é um software de código fechado. Código-fonte fechado, licença fechada. Como foi desenvolvido seu código-fonte, ele está fechado. Ninguém consegue ter acesso a ele. Beleza? Isso que é a ideia de código-fonte fechado. Mais uma característica, professor. O Windows, ele é chamado multitarefa. Multitarefas, né? Como assim multitarefas? Multitarefas preemptiva. Multitarefa preemptiva. É uma característica do Windows. E qual é esse nome preemptivo aqui, professor? Me ajuda. Vou explicar. O Windows ele consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Não é exatamente ao mesmo tempo, é como se fosse ao mesmo tempo. Você abre o Google Chrome, está assistindo um vídeo no YouTube, tranquilo. Abre o Word e começa a digitar. Vai lá no VLC, no Windows Media Player e vai assistir um vídeo. Abre, sei lá, um Outlook, vai começar a ler e responder e-mail. Tudo junto aqui, ó, tudo ao mesmo tempo. Tranquilo. Para você, parece que é simultâneo. Parece que é ao mesmo tempo. Várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo. Mas o sistema operacional, ele trabalha de maneira preemptiva. Como diz o professor João Antônio, é como se fosse um guarda de trânsito. Como assim um guarda de trânsito? Ah, o usuário está utilizando o YouTube. Vem YouTube, vem YouTube, vem YouTube, vem. E ele vai deixando passar o YouTube. Ah, começou a utilizar o Word. Aí ele para o YouTube e vê o Word, vê o Word, vê o Word, vê o Word. Ah, começou a executar um vídeo agora. Para o Word e vem vídeo agora, vem vídeo. Para o vídeo e agora eu quero ler e responder o e-mail. Então ele fica doido aqui, igual um guarda de trânsito. Só que essa ação aqui, ela é tão rápida. Para e-mail vem YouTube, para YouTube vem vídeo, para vídeo vem o Word. Tudo ao mesmo tempo aqui, ó. É tão rápido que parece que é de forma simultânea. Beleza? Mas não é multitarefa real, beleza? A banca pode colocar lá multitarefa real, tá errado. Seria uma multitarefa preemptiva. Tranquilo? Paulo Gato, isso aí é tranquilo. Mas, professor, esse aqui é o que deixa muita gente... Não, esse aqui eu ainda vou deixar tranquilo. O próximo é que vai deixar muita gente com dor de cabeça. Então, ele é multi-usuários. Multi-usuários, ou seja, vários usuários podem utilizar o sistema operacional ao mesmo tempo. Eu loguei na minha senha aqui, o estúdio do Agora Eu Passo, coloquei professor Rashid Tagino. Estou usando aqui, ó, tranquilo, papapá. Comecei a baixar uma aula. Estou baixando uma aula, vai demorar 10 minutos. Aí o Zé fala, Rashid, deixa eu usar o computador aí, que eu preciso ler um e-mail. Aí, beleza. Eu troco de usuário. Já digo aqui para você, se eu fizer logoff, eu saio da conta Rashid. Se eu trocar de usuário, o que acontece? Rashid continua baixando o vídeo, a videoaula, e o Zé
loga na conta dele. Quando o Zé está lendo o e-mail dele, minha conta continua baixando lá. Ou seja, vários usuários podem executar ao mesmo tempo. Aí o Zé começa a enviar um vídeo para o YouTube. Aí chega o Wagner aqui ou Nakano e diz, opa, eu quero ler meus e-mails. Vão ficar 3 usuários utilizando ao mesmo tempo. Beleza? Isso que é a ideia de multi-usuários. Outra coisa, professor. O Windows, ele é monolítico. Monolítico. O que é isso monolítico, professor? Essa ideia de monolítico, mono, ele me dá a ideia de um. Então, é apenas um programa. Mas são vários processos. Aqui, ó, vários processos. Vários processos. Barra rotina. Como assim, professor? Me explique isso aí melhor. Um sistema operacional, ele é formado por várias instruções, né? O sistema operacional, ele precisa falar com o teclado, precisa falar com o mouse, com a memória, com a entrada de vídeo, saída de vídeo, com a entrada de áudio, saída de áudio. Ele precisa com entrada e saída de rede. Então ele precisa falar com vários periféricos ao mesmo tempo e entender vários programas ao mesmo tempo. Concordam comigo que ele precisa saber várias coisas? Ele precisa entender vários processos? Concordo, professor, tranquilo. Concorda comigo que ele tem várias rotinas? Ele precisa saber executar várias tarefas? Concordo. Mas só que o sistema operacional Windows ele foi projetado de um jeito que, apesar de eu ter várias tarefas sendo executadas, eu fecho para que seja apenas um programa, para que seja apenas um código binário. Apesar de ter vários programas sendo executados lá, vários programas não, desculpa, apaga isso aí, várias rotinas sendo executadas, rotina de rede, rotina de vídeo, rotina de áudio, rotina de entrada e saída de dispositivo, várias rotinas, eu pego aquilo tudo e coloco como se fosse um programa só. É apenas um programa, é apenas um código binário, beleza? Uma rotina fala com a outra, um processo fala com o outro ao mesmo tempo. Exemplifica melhor. Vou colocar aqui um exemplo. Olha aqui. Como se fosse uma concha. Isso é um monolítico, uma concha. E dentro dessa concha, eu tenho um processo aqui, ó, de rede. Eu tenho um processo aqui de vídeo. Eu tenho um processo aqui de áudio. Eu tenho um processo aqui de periférico, outro de memória, outro de processador, outro de HD, outro disso, outro daquilo, outro daquilo. Então, esse aqui é meu código-fonte. É um só. Mas dentro dele existem várias rotinas, vários processos. É apenas um programa, é apenas um código-fonte. Beleza? Apenas um programa, um código-fonte. Esses programas, essas rotinas, elas se falam uma com a outra. A rede falou com áudio, tranquilo. Áudio falou com vídeo, tranquilo. Vídeo voltou a falar com rede, tranquilo. Que foi lá na memória, tranquilo. Ah, que foi lá no HD, tranquilo. Que foi lá no processador, tranquilo. Ou seja, um fala com o outro ao mesmo tempo. Mas qual o grande problema? Se uma dessa aqui, ó, cair, todo o sistema operacional cai. Se uma parar de funcionar, todo o sistema operacional cai. Elas são todas tão juntas aqui, ó, unidos somos mais fortes. Feito dizem meus alunos aqui, unidos somos mais fortes. Se cair um, caiu todo o sistema operacional. Beleza? Eu sei que isso pode ser um pouco abstrato, mas se você fizer essa associação, monolítico é apenas um programa, mas dentro tem várias rotinas que uma se comunica com a outra, e se uma cair, já era. Tá bom? No material isso aí está bem detalhado, a gente vai fazer um monte de questão sobre isso aí. Outra característica do sistema operacional, professor, ele é case sensitive. Ele é case sensitive. O sistema operacional, ele é case sensitivo. Como assim case sensitivo, professor? Ele faz diferença, ele não faz, na verdade, desculpa, ele não é case. Ele não é case sensitivo. Eu estava pensando no Linux aqui, ó. Foi mal. Ele é não case sensitive. Ele é não case sensitivo. Ou seja, não faz diferença entre letra maiúscula e minúscula. Não faz diferença entre letra maiúscula e minúscula. Então, se eu der um comando aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um comando aqui, calc
Abra a calculadora, tudo maiúsculo, ele vai abrir. Se eu der um comando assim, ó, C minúsculo, A minúsculo, L maiúsculo e C minúsculo, ele vai abrir a calculadora. Se eu colocar tudo minúsculo, para ele tanto faz. Já o Linux é o contrário. Isso é uma característica diferente do Linux. O Linux, você dá um comando com letra maiúscula é um comando com letra minúscula é outro. Beleza? Ou pode nem funcionar. Então é outra característica do Windows. Mais uma, professor. O Windows, ele é plug and play. Ele é plug and play. É plug and play. Beleza? Então, são as principais características do Windows. Isso aqui cai muito em prova. A banca gosta de colocar isso como? Essa parte inicial do sistema operacional. Coloca um texto lindo lá, maravilhoso, que você até chora, mas troca uma característica dessa aqui. Se você não tem noção da base do Windows, que é onde muita gente peca na base do Windows, excluir arquivo todo mundo sabe, renomear arquivo todo mundo sabe, o que é área de trabalho todo mundo sabe, beleza? Mas se você não tem a base do Windows, você dança bonito, tá bom? Então isso aqui é a base do Windows. O Windows, outra coisa que eu preciso falar, muito importante para vocês, para a gente ter base, é uma coisa, Zé acorda. Então, vamos lá. Outra coisa que eu preciso ter em mente é uma coisa chamada sistema de arquivos. Sistema de arquivos. O que é o sistema de arquivos, professor? O sistema de arquivos, se você pegar aí na literatura, vai ter gente falando 10 páginas sobre só o que é sistema de arquivo. E fala, e de acordo com a doutrina, de acordo com A, com B, com C, com jurisprudência, e não importa. O que é o sistema de arquivos? Anote aí. Pega e anota. Sistema de arquivos é como o sistema operacional vai guardar a informação e depois, quando eu precisar daquela informação, é como ele vai buscar a informação. Então é simples. Sistema de arquivo. Quando eu coloco para salvar, como é que ele vai guardar? Quando eu peço para abrir aquele arquivo, como é que ele vai pegar para mim? Tá vendo que aquela base que a gente viu no primeiro bloco sobre hardware é importante? Como assim, professor? Quando você está executando um programa, ele está na memória RAM. Quando você salva, ele vai para a memória, para o HD. E é aí que entra o sistema de arquivos. Quando ele sai da memória principal, memória elétrica, memória RAM, e vai para a memória secundária, o HD, o SSD, por exemplo. E o sistema de arquivos é justamente isso. Como ele vai salvar e como ele vai buscar a informação. Tá bom? Tranquilo. Repia, professor. Então eu tenho aqui, ó, meu HD. Vou colocar aqui, ó, meu HD. Deixa eu colocar mais no canto aqui, deixa eu ver onde é que dá. Não, vai ser aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó, meu HD. Beleza? Coloquei aqui meu HD. Vocês sabem que eu sou fera no desenho, né? Até de fazer inveja. Tá aqui meu HD. Beleza? Tranquilo. O que é um HD, professor? Um HD, eles são vários discos. E os discos ficam girando ali muito rápido. E ele é um disco de memória magnética. Ou seja, ele guarda a informação de maneira permanente de acordo com o magnetismo. Através do magnetismo. Tá bom? Não é o caso que a gente vai trabalhar aqui. Beleza? O HD, como é que ele é formado? Esses círculos aqui, ó, um sobre o outro aqui, ele é chamado de trilha. Então esse círculo, ele é chamado de trilha. É a estrutura física do HD. Eu tenho a trilha. Eu tenho o que também, professor? Eu tenho isso aqui, ó. Cada setor, cada parte dessa aqui, ó, que eu vou colocar aqui em roxo, cada parte dessa aqui é chamada de setor. Eu coloquei grande assim, mas não é grande. Um HD, eu tenho aqui, ó. Cada setor ele é bem pequenininho assim, ó. Bem pequenininho assim, ó. Muito pequeno. Bem pequeno. Eu coloquei grande aqui para ficar mais fácil a gente explicar. Então, setor é a menor unidade física de um HD. E às vezes um sistema operacional ele não consegue ler um setor. É tão pequeno que o sistema operacional ele não consegue ler. Aí ele vai e junta 2, 3 setores aqui, ó. Quando ele junta 2, 3 setores, ele chama de... Eu vou colocar aqui como se fosse um só, tá? Ele chama de cluster.
Um cluster ele pode ter mais de um setor. Pode ter, depende do sistema operacional. Beleza? O cluster ele é a menor unidade lógica de um HD. A menor unidade que um sistema operacional lê de um HD. Já o setor ele é a menor unidade física, a menor unidade de hardware do HD. Tranquilo? Beleza. Essa firula toda para quê, professor? Eu abri um documento do Word aqui, ó. Estou aqui com o documento do Word aberto. E esse meu documento Word, vamos supor que ele tenha 30 megabytes. 30 megabytes de conteúdo. E eu preciso salvar essa informação. Vamos supor que cada cluster tenha 10 mega. Um exemplo, 10 megabytes. Deixa eu colocar aqui exemplo, porque depois o aluno diz, professor, não tinha não, professor. Exemplo, 10 megabytes. Vamos dar um exemplo. Cada setor tem 10 megabytes. Eu preciso salvar esse Word aqui. Como é que ele vai fazer? Ele vai cortar a informação em 3 pedaços. Vai pegar uma informação, colocar aqui. Vai pegar outra informação, colocar aqui. E vai pegar outra informação e colocar aqui. Beleza? O Word foi quebrado em 3 partes. É assim que ele guarda a informação. Professor, e quando eu for abrir, como é que ele sabe quem é quem? Aqui no meio vai ter minha FAT, que é meu sistema de arquivos aqui, ó. E meu sistema de arquivos, ele sabe que a parte 1 está aqui, a parte 2 está aqui e a parte 3 está aqui. Quando o usuário clicar para abrir, ele vai vir no índice, que o FAT é nada mais do que um índice, saber onde está guardado cada pedaço do arquivo, e vai dizer, opa, parte 1, parte 2, parte 3. Monta e entrega para o usuário, acabou. Professor, outra dúvida, por que ele fica guardado de maneira separada, não fica tudo junto? Porque o HD está girando aqui, ó, girando. Quando o usuário salva, coloca para salvar, concorda comigo que o HD ele quer salvar a todo custo? O que importa a ele é salvar. Então ele recebe a instrução, salva, 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 salva. Ele não quer saber, ele vai salvar a informação. É isso que ele vai fazer, ele vai salvar a informação e não quer saber de mais nada. Então, como o HD está girando, ele vai salvar em fragmentos separados, tá bom? Aí depois tem um utilitário do Windows, chamado otimizador ou desfragmentador de disco, que ele vai juntar esses fragmentos, colocar um junto do outro, beleza? Mas isso é mais na frente, a gente fala isso mais na frente. Então essa é a ideia do sistema de arquivos. Outra coisa importante do sistema de arquivos. Vamos supor, professor, que agora eu tenho um arquivo, vou colocar em outra cor, deixa eu ver uma cor que eu não usei. Não usei azul. Então eu tenho um arquivo aqui do Excel, que ele tem 15 mega, professor. Ele tem 15 mega. Como é que esse arquivo do Excel eu vou salvar aqui? Ele vai pegar e dividir assim, ó. Vamos supor que aqui tenha 10 mega e aqui tenha 5 mega. Vou colocar aqui, ó, 10 mega e aqui 5 megas. Ele vai pegar 10 megas e vai salvar aqui. E os 5 megas, professor? Ele vai pegar só metade do cluster? Vai pegar só metade do cluster? E a outra metade deixar para outro programa? Não. Para o sistema operacional, não existe meio cluster. Um cluster, uma fração que for mínima, ele considera como cluster ocupado todo. Beleza? Então esse cluster aqui ele não vai gravar mais nada. Um cluster só pode ter uma informação e apenas uma. Só pode ter uma informação e apenas uma. Tá bom? Tranquilo. Então esse é meu sistema de arquivos. Já já eu volto para ele aqui. Beleza? Já já irei voltar para ele aqui. Então, vou voltar aqui, me acompanha aqui só no passinho. Então, me acompanhando aqui. Sistema de arquivos, ainda estou falando de sistema de arquivos. Eu não vou apagar lá, porque já já eu vou voltar para falar nele. Tá? Então, voltando a falar de sistema de arquivos. Beleza? Voltando a falar de sistema de arquivos. Já me puxaram a orelha ali, porque tem que ser aqui, ó. Sistema de arquivos. E aí, tá bonito? Beleza. Voltando a falar de sistema de arquivos ainda, tá? Quando eu falo de sistema de arquivos, eu tenho o sistema de arquivos aqui do Windows. Ele vem da... Qualquer sistema de arquivos, ele é formado de acordo com a árvore do diretório. Como é a árvore do diretório? Vou colocar aqui também, ó. Árvore de diretório. Do diretório.
O que é uma árvore, professor? Árvore é a estrutura do sistema de arquivos. E diretório, comumente chamado de pasta, é onde estão armazenadas as informações, tá? Então eu tenho um diretório aqui, ó, chamado C, que é o diretório raiz. Vou colocar aqui, ó, esse aqui é o raiz do Windows. Por que o raiz? Porque é a parte mais baixa, a parte mais enraizada. Dela é que derivam outros ramos, beleza? É onde está instalado o sistema operacional. Inclusive, se eu abrir aqui o sistema operacional, ó, vem para mim aqui, pai. Vou abrir aqui este computador, antigamente chamado de meu computador. Quando eu venho na unidade C do Windows, olha lá, ó, C, inclusive tem uma bandeirinha do Windows. Se eu tiver mais de um HD, você vai ver que um vai estar com o Windows instalado, com a bandeirinha, e o outro não vai estar com a bandeirinha instalado, beleza? Então C, é onde está instalado o sistema operacional Windows. Ah, professor, e o A? O A era para disquete. O B era para disquete também, aquele disquete um pouquinho menor, né? O A era aquele grandão aqui que você colocava até embaixo do braço, né? E o B era um pouquinho menor. Aí o C é o Windows, onde está instalado o Windows. Do D para frente não tem padrão, tá? Se eu colocar um pendrive pode ser D, pode ser F, e aí depende, tá? Não tem padrão. E eu quero que você entenda que a árvore de diretório ela é formada da seguinte forma, ele vem da raiz até o arquivo. Então, eu tenho o Windows aqui, depois do Windows eu tenho o usuário, vê como as coisas começam a fazer sentido. O usuário, cada usuário, vou deixar com acento, mas na verdade não tem, né? Cada usuário tem seus próprios diretórios, né? Se eu colocar o usuário Rashid, tem seus diretórios, o usuário José tem seus diretórios e por aí vai. Depois do usuário, eu tenho as pastas. Vamos dizer lá, ó, eu tenho a pasta documentos. Eu tenho a pasta, vou colocar aqui, ó, do usuário. Eu tenho a pasta imagens. Eu tenho a pasta, vou colocar aqui, músicas. E por aí vai. O usuário Rashid tem as pastas dele, o usuário José tem as pastas dele, o usuário Wagner tem as pastas dele, por aí vai. Muda aqui o usuário. Então aqui no usuário Rashid, eu criei um arquivo, uma pasta chamada aula. Uma pasta dentro de outra pasta chamada de subpasta ou subdiretório, porque eu tenho um diretório e um subdiretório. Beleza? E dentro de aula, eu criei um arquivo chamado aula.docx. Ih, professor, começou a complicar. Comecei a complicar, não. Esse aqui, ó, .docx, é minha extensão. Meu arquivo ele é dividido em dois. Ele é dividido no nome do arquivo, aula, e a extensão. Que a extensão pode variar de 3, dividido por um ponto, né? 3 ou 4 caracteres. É uma convenção, não é uma obrigatoriedade, é uma convenção. Então, é meu arquivo aqui, aula.docx. E esse docx aqui é minha extensão. E ela diz o quê, professor? Ela diz qual programa, por padrão, vai abrir esse arquivo aula. Quando eu clicar aqui, por padrão, quem abre é o Word. Eu posso vir aqui e criar outro arquivo chamado aula.xlsx. É um arquivo que, por padrão, quem vai abrir é o Excel. Eu posso criar um arquivo chamado aula.pdf. Que quando eu clicar aqui, por padrão, quem vai abrir é um leitor de PDF. No Windows, quem é o leitor de PDF padrão, no Windows 10, é o Microsoft Edge, é o navegador. Perfeito? Tranquilo. Eu posso ter um arquivo aqui também chamado aula.mp4. Uma aula em vídeo, MP3, uma aula em áudio. Beleza? Aí aqui que eu te pergunto. Eu te pergunto a tu. Eu posso ter, dentro de uma pasta, 2 arquivos com o mesmo nome? Posso ter dentro da mesma pasta 2 arquivos com o mesmo nome? A resposta é se tiver extensões diferentes. Eu nunca vou ter aula docx e aula docx, não. Olha aqui, ó, estou trocando a extensão, mas o nome do arquivo é o mesmo. Como o nome do arquivo compõe sua extensão, então você não pode ter 2 arquivos com o mesmo nome. Da mesma forma que eu não poderia colocar na pasta documentos, colocar outra pasta com o nome aula. Não poderia. Beleza? Tranquilo. Então falamos isso aqui, beleza. Outra coisa. Eu posso nomear meu arquivo de qualquer jeito, professor? Posso colocar qualquer caractere? Não. Tem alguns caracteres que são proibidos, tá bom? Eu posso falar aqui barra invertida, tape, interrogação, mas você não vai lembrar de tudo. Então eu prefiro desenhar esse bonequinho aqui, ó.
esses caracteres aqui são proibidos. São as 3 barras, beleza? As 3 barras são proibidas. Menor que, maior que é proibido. Eu tenho também aqui, ó, o asterisco, que é o narizinho do bonequinho. Eu tenho os 2 pontos, que eu vou colocar aqui para ficar a cara do bonequinho. Eu tenho aspas duplas, que é o cabelinho do bonequinho. E esse é um bonequinho ou uma bonequinha, professor? É menino ou menina, professor? Não sei. Então tem uma interrogaçãozinha aqui. Então esses são os caracteres que eu não posso estar utilizando, tá bom? Que ó, aspas duplas, 2 pontos, asterisco, maior e menor que, as 3 barras. Tem muita gente também que fala aí na internet, né? Um tal de, um mnemônico para lembrar disso aqui, que é o baseado. B, barras. A, asterisco. Asterisco, né? Esses 2 aqui, interrogação, aspas duplas, 2 pontos e os 2 pontos. E o I de interrogação, que a gente falou aqui. E aí você usa o que você preferir. Se você preferir usar o bonequinho, você usa. Se você preferir usar o baseado, aí é com você. Lembre que na sua prova tem toxicológico. Se você estiver usando baseado, ó, vai se lascar. Brincadeira, tá, pessoal? Então, você escolhe aí o método que quiser, que preferir. Tá, professor? Zé, eu vou precisar da tua ajuda aqui, ó, que eu vou ficar lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Beleza? Então, vamos lá. Esse arquivo aqui, quero ver se o Zé vai me acompanhar. Vem. Esse arquivo que eu gravei aqui, ó, 30 MB, que está guardado na memória do HD, ele se chama aula. Quando eu clicar para abrir esse arquivo, como é que o sistema de arquivo vai abrir? Vem cá, no passinho, ele vai montar a árvore de diretório. Como assim? Que vem aqui, ó, C2 pontos, barra, usuário Rashid, pasta documentos, ó que coisa linda, pasta aula, aqui arquivo aula, ponto, docx, lindo, maravilhoso. Isso aqui é a árvore de diretório, que vem da minha raiz até o arquivo. Que vem da raiz até o arquivo. Este é o caminho de diretório. Pode deixar lá, quando você abre um arquivo, ele monta a árvore de diretório dessa forma, que vem da raiz onde está instalado o sistema operacional, lá no sistema de arquivos, montou, até o arquivo. Tá bom? Outra coisa que eu quero que você tenha em mente. O nome da pasta ou do arquivo pode ser ilimitado? 2.000, 3.000, 1 milhão de caracteres? Não. Ele tem um limite. Até 255 caracteres. É o tamanho máximo do arquivo. Lógico que no Windows 10 você tem como alterar isso aí, mas em regra é 255. E o caminho que vem do C2 pontos até aqui é 260. Então, para você ter um arquivo com um arquivo com 255 caracteres, ele tem que estar hospedado aqui, ó, em documentos, porque só Rashid tem 5, beleza? Então, cuidado nisso aí. Outra coisa que eu quero que você entenda, a barra do Windows, ela é uma barra invertida. A barra do Linux, ela é uma barra normal. Como é que eu vou lembrar na hora da prova, professor? O Windows não escreve assim, né? Vamos lá. Assim não é o W do Windows? Beleza. É só você apagar essa parte do W aqui, ó, que fica barra do Windows, barra do Linux. Então não esqueça disso aqui, tá bom? A banca pode inverter lá, só para querer te confundir, e veja se é isso realmente que a banca está querendo te cobrar, tá bom? Então vamos agora para quê, pai? Para quê, pai? Exercício. Lógico que a gente vai para os exercícios. Então, deixa eu vir aqui, exercíciozinho, vamos lá. Tranquilo. Vamos que vamos. As principais características do... Opa! Me acompanha. As principais características do sistema operacional Windows é ser multitarefa e multiusuário. Certo ou errado? Certo ou errado? Questão aqui, ó, correta. Melzinho na chupeta, essa aqui, né? A gente viu lá as principais características. Vejam como é importante as principais características, a base do sistema operacional. E cai muito. Beleza? O Windows permite trabalhar com multiprocessadores, sendo esse sistema operacional, por esse motivo, denominado multitarefa. Certo ou errado? Vem aqui para mim, Zé. Vem aqui para mim, Zé. Multiprocessador é uma coisa, multitarefas é outra. O sistema operacional, ele aceita um processador com múltiplos cores
com múltiplos núcleos. O que é isso, professor? Dual core, quad core, octa-core. Aceita. Beleza? Mas múltiplos processadores não. Ou seja, tem vários processadores em uma placa-mãe só. Isso aí é mais sistema operacional para servidor. Windows Server, por exemplo. Que aí ele aceita múltiplos processadores, vários processadores na máquina. O Windows doméstico só aceita um processador. E um processador nada tem a ver com uma tarefa. São coisas diferentes. Volta para mim. Beleza? Então, errada a questão. O Windows é um sistema operacional que, ao ser instalado em uma máquina, permite que apenas um único usuário da máquina consiga acessar com segurança seus arquivos e pastas. Errado, né? A questão aqui é errada porque o Windows ele é multi-usuário. Não vamos perder tempo com essas questões batidas, tranquilonas, que a gente só lê e buff. A gente só vai detalhar mais aqui questões mais técnicas. E como você é meu aluno, já sabe, para o vídeo faz a questão. Ou então faz todas as questões antes de vir assistir a resolução, né? Por se tratar de um software proprietário, o Windows, ele é proprietário? É. Foi projetado de modo que todas as operações sejam executadas por meio de um único componente do sistema operacional, conhecido como módulo do sistema. Certo ou errado? Vem aqui para mim. Certo ou errado? Eu vou voltar para essa questão e eu quero que você dê um print nela. Isso é uma tendência do CESP, 2018 para cá, final de 2017 para cá, ele está com essa tendência. Qual é essa tendência? Pega dois conceitos certos e coloca na sua cabeça. Você, se estudou de qualquer jeito, só leu, só assistiu aula aqui, ó. Ah, massa, esse professor é fera, top. Não fez o resumo, não entendeu, não interagiu com o material, você erra uma questão dessa. Por quê? Software proprietário está na sua cabeça, tranquilo, e monolítico também está na sua cabeça, mas são coisas diferentes. Quando eu coloco junto, não tem nada a ver. Vem aqui para mim. Olha aí. Por se tratar de um software proprietário, o Windows é proprietário? É, perfeito. Foi projetado de modo que todas as operações sejam executadas por meio de um único componente do sistema. Beleza. O Windows foi projetado para que todas as operações sejam como se fosse um único componente do sistema? Sim. Mas isso tem a ver com ser software proprietário? Não. Eu posso ter um software proprietário que não foi projetado dessa forma. São dois conceitos que estão certos, mas quando estão juntos, não tem nada a ver. Beleza? Mais perdido que cachorro quando cai de mudança, né? Então vamos embora. Um sistema operacional é considerado monolítico quando seu kernel é executado como vários programas. Certo ou errado? O kernel são vários programas? Não, professor. Ele é apenas um programa que dentro dele existem várias rotinas, vários procedimentos, que esses procedimentos um fala com o outro a qualquer momento. Se cair um módulo desse aqui, todo o sistema para de funcionar. Gabarito errado. Em um sistema operacional de tempo real e de kernel monolítico, a falha de um módulo pode derrubar todo o sistema. Perfeito, tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, monolítico. Se cair uma paradinha dessa aqui, babau, o sistema todo para de funcionar. O Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais. Até aqui, perfeito. De núcleo monolítico, tranquilo. Em que um único processo executa as principais funções. Tranquilo, questão aqui bem batida, né? A forma de organização de dados no disco rígido do computador é chamado de sistema de arquivos. Beleza, é como ele vai buscar e como ele vai trazer a informação. Como, por exemplo, NTFS e FAT32. Vem aqui, volta no quadro aqui comigo, que eu acabei não falando. Os sistemas de arquivos do Windows. Quais são, professor, os sistemas de arquivos do Windows? Sistemas de arquivo do Windows, eu tenho lá do Windows 95, eu tinha o FAT16, eu tenho o FAT32, que veio no Windows XP, aí eu tenho aqui ó, o FAT64, foi pouco usado lá no Vista, aí eu tenho o atual, que é o NTFS, eu sempre confundo NTFS com New File Communication. Então, o NTFS é o atual sistema de arquivo, ele aceita HDs enormes, arquivos grandes. Ele aceita mais o quê? Ele criptografa os dados, ele coloca um índice, ele faz o sumário das informações, ele indexa a informação, ele diminui o tamanho da informação, todos esses detalhes tem aí no seu material, tá bom? Tem uma coisa chamada formatar. Muita gente diz que formatar é apagar as informações. Não, formatar não é apagar a informação. Formatar é colocar a unidade, pode ser um HD externo, um SSD, um pendrive,
colocar a unidade no formato padrão do sistema operacional. Então, se eu pego um FAT16, que é universal, e quero formatar para o Windows, e formatar em NTFS, eu vou colocar ele nessa formatação, beleza? Para suportar esses arquivos. Acontece que quando eu faço isso, eu apago a FAT, e apagando a FAT, eu, teoricamente, estou apagando os arquivos, eu limpo o documento. Tá bom? Tranquilo? Então, beleza. Vamos voltar? Então, vimos aqui que essa nossa questão está correta. Perfeita, questão correta. Mais uma. Diferentemente de um processador de 32 bits, que não suporta os programas feitos para 64 bits, um processador de 64 bits é capaz de executar programas de 34 e 64 bits. O que eu quero dizer com isso aqui? Essa ideia de bits são os barramentos. Imaginem aqui, ó, que isso é uma avenida. A principal avenida aqui de Porto Velho, beleza? É a Avenida Jorge Teixeira. Então eu estou aqui, ó, na Avenida Jorge Teixeira, dividida em 1, 2, 3, 4, 5 faixas. E eu te pergunto, quantos carros por vez passam aqui? No máximo, quantos carros? 5, tem 5 faixas. Beleza. Então aqui em cima eu tenho o sistema operacional e aqui embaixo eu tenho o hardware. São as vias de comunicação. Se passa 5 carros, é o máximo que vai passar 5 carros. Passam 3 carros? Passa. Passa 2 carros? Passa. Passa 10 carros simultaneamente? Não. É isso que eu estou dizendo. Se eu tenho um sistema operacional de 32 bits, ele vai funcionar num hardware de 32 ou 64 bits. Se eu tenho um sistema operacional de 64 bits, ele só vai funcionar num hardware de 64 bits, porque só passa 64 informações. Tá bom? E, vem aqui para mim, Zé. O Bill Gates, quando desenvolveu o Windows, né? Ele pensou, opa, meu negócio é software, então eu só vou fazer o software. Meu software pode rodar em qualquer sistema operacional, qualquer um, desde que aceite a arquitetura. Qual arquitetura? Volta aqui para mim. Ele tem que ter uma arquitetura, um padrão x86 ou um padrão x64. Padrão x86 é 32 bits e o padrão x64 são 64 bits. Beleza? Desde que funcione nesse padrão aqui, ele aceita. Tá para vir aí o Windows X 128 bits de comunicação, tá bom? Então, se um sistema operacional é 32 bits, ele funciona numa plataforma de 32 a 64. Mas se ele é de 64 bits, ele só vai funcionar numa plataforma de 64, gabarito da questão correto, tá bom? No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, o nome do arquivo ou pasta segue algumas regras, sobre as quais é correto afirmar que... Quais são as regras para eu renomear meu arquivo? O tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows inclui o nome do arquivo e seu caminho. O tamanho máximo inclui o nome e o caminho. Perfeito, perfeito, perfeito. Questão letra A. Olha aqui, ó. Tamanho máximo aqui, ó. Inclui o nome e o seu caminho, que no máximo 260 caracteres. Falamos, inclusive, isso aqui na sala. Tá bom? Vamos ver as outras aqui para a gente estudar. Meu gabarito é letra A. O nome do arquivo do Windows não pode ter caracteres como esses. Perfeito. Mas suas extensões podem incluir? Errado, sua extensão não pode incluir. Os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres. Não, 255. Caracteres como esses não podem ser utilizados no nome do Windows. Caracteres como esses podem. Tá errado aqui, não podem. O nome do arquivo no Windows 10 não pode conter esses caracteres, mas o caminho pode incluir. Não, o caminho só pode incluir a barra, né? E aí qualquer barra, porque se eu estiver acessando o endereço de rede, ele inverte a barra. E interrogação também pode ter, o caminho apenas. Gabarito letra A. Sobre conceitos e organizações de gerenciamento de informações, arquivos e pastas e programas, assinale a alternativa abaixo. Não é possível criar uma pasta dentro de uma outra pasta. Errado. É uma pasta, uma subpasta. Opa, errado, né? Esse aqui está errado. É possível salvar dentro de uma mesma pasta arquivos com o mesmo nome. É possível? É, desde que tenham extensões diferentes. Arquivos com extensões diferentes não podem ser salvos na mesma pasta. Pode sim, a gente viu aqui. Em uma pasta vazia será eliminada pelo sistema após ser reiniciado. Nada a ver isso aqui, né? Gabarito da questão, letra B.
Nossa última questão aqui. Em um sistema de arquivos organizado como uma árvore de diretório, o caminho absoluto consiste na sequência do diretório entre o diretório raiz e o arquivo. Mais uma vez, questão correta. E qual o fundamento dela aqui? Olha aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui. O diretório vem da raiz, que é o C dois pontos, até o arquivo. Beleza? Então, melzinho da chupeta. Essa parte básica cai muito em concurso. Olha aqui a área de trabalho. Olha aqui a área de trabalho. Beleza? Pode, inclusive, me tirar da tela laser. Então, essa aqui é a área de trabalho do sistema operacional Windows. Como é que ela é formada, professor? Eu tenho aqui, ó, essa aqui é onde ficam... Deixa eu sair daqui, que pegou minha tela principal. Isso aqui é onde fica a minha área de trabalho, onde eu coloco ícones, coloco atalhos, né? Coloco os programas aqui, os ícones, na verdade, ficam aqui. Aqui eu tenho o meu botão iniciar, que é onde quando eu clico nele, ele abre um menu iniciar, que já já a gente vai ver. Aqui eu tenho minha barra de pesquisa, onde eu posso pesquisar programas, inclusive programas e pastas e arquivos, inclusive pesquisar conteúdos na internet. Aqui eu tenho minha Cortana, já já a gente vai falar da Cortana. Nesse sistema operacional não tem, mas tem o sistema de tarefas, a visão de tarefas que ela fica aqui. Beleza? E nessa outra parte que eu vou começar a colocar em vermelho aqui, é minha barra de tarefas, toda a minha barra de tarefas aqui, onde ficam os programas fixos. Eu posso pegar um programa e fixar nela. Ah, eu quero que o Google Chrome fique fixo. Beleza, já já a gente vai ver aqui. E aqui, no canto esquerdo, eu tenho minha área de notificações, onde ele coloca as principais notificações aí. Tem é porque eu estou no menu secundário. Aqui, normalmente, fica uma setinha, que quando eu clico, ele mostra os programas que estão em segundo plano, né? Tranquilo. Olha aqui minha barra de tarefas. Eu posso vir aqui, ó, vejam que o Mozilla Firefox, ele não está aberto. Como é que você sabe, professor, que ele não está aberto? Porque ele não está com a barrinha embaixo. Quando eu clicar para abrir, ele vai abrir e vai aparecer uma barrinha lá embaixo. Então, aqui na barra de tarefas, ela mostra tanto os programas que estão abertos, ou seja, que estão em execução, como também mostra os programas que estão fixos. Professor, como é que eu fixo um programa? Ah, beleza, abri, por exemplo, PowerPoint, abri o PowerPoint, clico com o botão direito e vem aqui, ó, como ele está desfixado, vou fixar agora, fixei. PowerPoint está fixado aqui, fixei, beleza? E eu posso, cancelar, aqui eu estou dando aula. E eu posso, por exemplo, pegar o Word aqui, ó, que está fixo, ó, não está fixo o Word, eu quero fixar o Word. Pronto, o Word está fixado, vou mover para cá. Dentro de Word, quando eu clico nele, ele abre uma lista de vários itens. Deixa eu ver aqui. Não está abrindo aqui a lista de vários itens. Deixa eu ver se é porque é o menu secundário, o monitor secundário. Não está abrindo não, beleza? Normalmente, quando eu clico aqui, ele abre uma lista com todos os programas que foram abertos ou foram abertos recentemente. Eu posso, inclusive, fixar nessa lista aqui esses programas, tá bom? Tranquilo. Eu posso ter mais de um programa aberto, ó. Veja aqui o Google Chrome. Eu vou abrir outra janela do Google Chrome. Veja que ele deu, aumentar o zoom aqui, ó. Veja que ele apareceu como se fosse outra janela. Vou fechar uma janela. Fechei, beleza? Nessa barra de tarefas, quando eu passo o mouse, ele me mostra o conteúdo, ó. Olha o que é que tem. Tem dois programas. Passei o mouse, ó, tem isso aqui aberto. Passei o mouse, beleza? Isso aqui é chamado de miniaturização de programas. Ele mostra os programas que estão miniaturizados. Tranquilo? Beleza. Tá tudo filé, professor. Menu iniciar. Quando eu clico aqui no menu iniciar, eu posso clicar nele para fazer várias coisas. Achar programa, posso executar programa. Meus programas eles estão organizados aqui, ó, nessa lista aqui. Aqui em cima fica uma lista dos programas adicionados recentemente, tá? Mas abaixo de recentemente eles estão organizados em ordem alfabética, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, papapá, e por aí vai. Desse lado de cá, eles estão organizados em blocos. E eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, o Edge está muito grande, eu quero diminuir o Edge, redimensionar, eu quero ele pequeno, ficou pequeno. Ah, eu quero mover ele para cá, o Edge. Beleza, movi para cá. Quero aumentar ele. Beleza, quero deixar ele maior. Posso fazer mais o quê? Posso, cadê mais? Quando eu venho aqui em mais, ó, desativar do bloco, desfixar do bloco, configurações do aplicativo. Beleza? Deixa eu vir aqui. Posso, inclusive, ele aparece a opção aqui ó, de desinstalar. Alguns programas ele me dá a opção aqui de desinstalar o programa. Só alguns, tá? Ele me dá a opção de desinstalar por aqui. Então, fica atento a isso aí. Tá? Tranquilo. Quando eu clico nessas três barrinhas aqui deitadas, ele abre para mim o menu do menu iniciar, né? Que aí ele dá a opção de desligar.
ligar e desligar. E aí no material de vocês, o que é que eu quero que vocês façam? Antes de assistir essa aula aqui, pode me deixar aí, Zé, tá ótimo. Eu quero que você leia todo o material está todo detalhado. Porque quando você lê o material, mesmo que você não saiba do que eu estou falando, quando a gente falar aqui, você vai se associar. Você vai associar, tá bom? Para ficar uma aula mais dinâmica, eu quero que você leia o material antes da gente trabalhar aqui, beleza? Ah, professor, já comecei seu vídeo. Dá um pause aí e passa ali 10 minutos, 20 minutos lendo o material e depois volta para cá. E o menu desligar? Quando eu clico aqui desligar. Desligar, ele me dá algumas opções, tá? Quando eu clico lá no botão desligar, ele me dá algumas opções. Quais são as opções? Me dá a opção desligar. O que é desligar? Ele vai desligar todo o sistema operacional, vai esvaziar a memória RAM, desligar todo o sistema operacional. Eu tenho outra opção também chamada reiniciar. Reiniciar, ele vai desligar o computador e depois ligar o sistema operacional de novo. Beleza? Não é recomendado você desligar e depois ligar, porque ele tem que ter um timer para reiniciar. E o reiniciar ele faz isso automaticamente. Eu tenho outra opção aqui, ó, chamada suspender. Também chamada de standby. Economia de energia. Sempre associe suspender a economia de energia. O que é que ele faz, o suspender? Ele diminui os programas, os recursos computacionais que consomem muita energia. Se você não estiver utilizando, ele, por exemplo, diminui o brilho do monitor, pode até desligar o monitor, dependendo de se você está usando ou não. Diminui alguns recursos de segundo plano para economizar energia. Então essa é a ideia, tá bom? Mas o computador continua ligado, tá bom? Outro é o hibernar. É o hibernar. O que o hibernar faz, professor? Isso aqui é o que os alunos têm mais dificuldade. O hibernar, você abriu o computador, começou a digitar, digitei, abriu o Word lá, não salvou. Essa informação está na memória principal ou no HD? Já vimos, estamos careca de saber, que está na memória RAM, na memória principal. Se meu computador for desligado ali, em regra, eu perco tudo, é ou não é? Beleza, perde tudo. Em regra. Mas se você escolher a opção hibernar, que é isso que normalmente os computadores fazem quando é desligado automaticamente, o que é que o computador faz? Ele tira uma foto da área de trabalho, tudo que você está aberto lá, todos os programas que estão abertos, pega aquela foto e joga no HD, e desliga o computador em milissegundos, muito rápido. Isso que é o que o hibernar faz. Quando ele desliga o computador, quando você liga o computador novamente, ele volta para o estado onde estava a informação, para o estado normal. Tá? Mas as informações que não foram salvas você vai ter que salvar, porque não está no HD. Você vai ter que salvar, beleza? Vai ter que salvar. Cuidado com isso aí. Tranquilo? Então são as principais aqui. Tem também desconectar, que é quando você está conectado a outro computador em rede e você quer desconectar essa conexão. Ele também pode aparecer aqui. Vem mais para mim, Zé, na tela de novo. Pode. Tem mais o que aqui, professor? Tem aqui, ó. Quando eu venho aqui no menu, ele aparece para mim configurações, que ele vai abrir para mim lá o painel de configurações, né, que antigamente era chamado painel de controle, hoje é configurações do Windows, beleza? Já no final da aula a gente vai falar sobre ele. Ele me dá aqui imagens, documentos e o usuário que está utilizando, ó, Estúdio 01 do AEP. E quando eu clico nesse Estúdio 01, ele me dá as opções de sair, eu vou sair, beleza? Da conta, então o Windows vai ficar sem conta nenhuma. Vou sair da conta para aquela tela de login, que eu tenho que colocar meu usuário e minha senha. Eu posso bloquear, que é apenas bloquear a tela, eu não posso mostrar aqui, nem sair, nem bloquear, porque não vai aparecer para vocês. Porque o sistema de gravação de tela roda em cima do Windows, então quando eu saio, ele também sai, tá? E alterar configurações de conta. Se eu tivesse outro usuário conectado aqui, que não é o caso, ele apareceria a opção trocar de usuário, que seria trocar de um usuário para o outro. Quando eu troco de usuário, os dois usuários ficam utilizando, os dois ou três ou quatro, ficam utilizando o recurso de máquina, beleza? A diferença do sair é que o cara sai e de trocar ele continua, mas o outro também utiliza, beleza? Então tem essa diferença aí, fique atento. Tá, beleza, professor? Tranquilo. Na área de trabalho, o que é que eu posso mostrar para vocês? Vou criar um arquivo aqui, ó, quando eu clico com o botão direito ele abre esse menu de contexto aqui. E eu vou criar um novo arquivo aqui. Posso criar uma pasta, tal. Eu quero criar um arquivo do Word. Criei um arquivo do Word aqui chamado aula. Tá bom? Acabei de criar. Como este arquivo não tem nada dentro, eu vou abrir ele aqui, propriedades. No arquivo também, quando eu clico no menu de botão direito, ele abre também um menu de contexto com várias opções. Ó.
abrir, editar, novo, imprimir, verificar o Windows Defender, que é o antivírus padrão do sistema operacional Windows, compartilhar, abrir com ele, me dá as opções dos programas que eu posso abrir, beleza? Parte de compartilhamento com seção de acesso aqui, parte de compactação, que a gente vai falar o que é um compactador de arquivos, enviar para a área de trabalho, que no caso ele já está, mas aqui é um atalho, enviar por e-mail, Bluetooth, uma pasta compactada, recortar, copiar, tá vendo? Tudo isso tem no material de vocês. Criar atalho, excluir, nomear e propriedades. Quando eu clico em propriedades, ele me dá algumas informações do arquivo. Quais são as informações? O tamanho do arquivo, onde está o arquivo, olha aqui a árvore diretória, C, usuário, gabarito, estúdio, barra, desktop, beleza? Data de criação, data de modificação. Vem aqui em segurança, ele me dá as opções aqui, ó. Ah, quem está utilizando é o usuário do sistema, mas eu quero que o administrador também utilize. Não quero que o administrador tenha controle total, eu posso alterar aqui as permissões, beleza? Detalhes, ele me dá muito mais informação do arquivo, tá? Data de criação, de novo, ele dá ó, data de modificação, último acesso, o computador que criou, o autor. Isso aqui tudo são metadados que a gente vai estudar numa aula específica, tá bom? E versões anteriores, o que é que acontece? Vai que você criou um arquivo do Word, digitou e salvou. Depois você pega esse mesmo arquivo, começa a digitar e não quer mais essa nova versão, que é a versão anterior. Você pode vir através daqui, tá? Beleza. Então voltando lá para um byte, para um bit que a gente viu na primeira aula do sistema operacional, eu vou abrir aqui o Word. Quando eu abro o Word, que está na tela do lado aqui, veja que se eu clicar com o botão direito e vier em propriedades, o Word está com 0 bytes. Eu vou digitar aqui A e vou salvar, cliquei A e vou salvar o arquivo. Veja que meu arquivo aqui, vou abrir de novo, ó a propriedade dele, calma. Vendo na propriedade dele, deu 11K, não vou usar o Word como exemplo, porque o Word ele tem muita formatação, né? Então eu vou usar aqui um bloco de notas para ficar mais simples do que a gente quer fazer. Venho aqui, ó, propriedade 0. Quando eu abro o bloco de notas e digito A, vou vir aqui, arquivo, salvar. Olha o tamanho do arquivo agora. Meu arquivo tem 1 byte. Por que isso não deu certo com o Word? Porque o Word ele tem uma série de formatações que ele aplica aos caracteres e ele acaba ficando maior. Aqui é um texto sem formatação, bloco de notas. Então A a gente viu que é 1 byte. Eu já vi banca que cobra só sistema operacional cobrando isso aqui, ó. Se eu pegar esse arquivo aqui e digitar, por exemplo aqui, A é Casa Branca. Peguei esse arquivo e salvei. Esse arquivo tem qual o tamanho desse arquivo? Esse arquivo tem quantos bytes? Aí você tem que contar quantos caracteres tem. 1, 2, 3, 4. Espaço é um caractere, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se você vier e salvar esse arquivo vai ter um tamanho de 11 bytes. Olha lá, 11 bytes. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar lá para o nosso Word. Quero o meu arquivo do Word. Vou colocar aqui, ó, aula. Se eu peguei esse arquivo e criei um atalho, eu posso criar um atalho vindo aqui, ó, enviar para a área de trabalho, criar atalho, posso criar atalho, cadê? Criar atalho, ou posso segurar Alt e puxar ele para cá. Pronto, criei um atalho. Aí eu te pergunto, o atalho e o arquivo original têm o mesmo tamanho? Tem o mesmo tamanho, professor? Vamos ver o tamanho do arquivo original. Propriedades, 0. E o atalho, propriedades, o atalho, 525 bytes. Como pode ser, professor? Vou pegar esse arquivo do Word aqui, vou digitar alguma coisa nele aqui. Vou digitar aqui. Beleza? Digitei, tranquilo, vou salvar. Olha o tamanho do meu arquivo principal, 13 KB. E meu arquivo de atalho continuou com os 525 bytes. O atalho ele é apenas um caminho para ser executado o programa original. Tá bom? E o que acontece, professor, se eu apagar o programa original com atalho? O que acontece? O atalho é excluído também? Não. Você que só quando clicar no atalho ele não vai ter o link, então ele não vai abrir. Beleza? E se eu excluir o atalho, o que acontece com o original? Não acontece nada, tá bom? Então a gente já falou aqui dos atalhos. Veja que o atalho ele tem esse íconezinho aqui, ó. Vou aumentar o zoom aqui pra gente ver. Olha aqui, essa setinha aqui, ó. Beleza? O atalho tem essa seta aqui. Então já falamos aqui dos atalhos. Tranquilo? Minha área de trabalho e dos principais atalhos.
Vamos falar agora de quê, professor? Quando matamos aqui a área de trabalho, beleza? Ah, não, antes de falar de área de trabalho, de terminar a área de trabalho. Eu tenho aqui, ó, pesquisar, que eu posso pesquisar tudo, aplicativo, documentos, web e muito mais. No caso do Windows, ele é vinculado ao Bing, tá? Que é o buscador padrão dele, é o Bing, tá? Eu tenho também aqui, ó, a Cortana. O que é a Cortana, professor? A Cortana, ela é um assistente virtual do Windows, tá bom? Você assistiu aquele filme lá de Tony Stark, que tem o Homem de Ferro, que ele fala lá com a Jarlis, sei lá quem é, que é assistente virtual... Hã? Jarlis, que é assistente virtual dele. Ele fala e ela executa. O celular, o Android tem o OK Google, o iOS tem a Siri, beleza? E o Windows tem a Cortana. Cortana está desativada aqui, mas se eu ativar eu poderia dizer, Cortana, olá Cortana, favor agendar a aula para mim, dia 5 de maio de tal, e por aí vai. Ela iria agendar, e antes ele iria me avisar. Cortana, por favor, lê meus e-mails. Ela iria abrir os e-mails para mim. Beleza? Tranquilo? E tem uma coisa chamada visão de tarefas, que eu vou abrir aqui para vocês. O visão de tarefas, certo? Não está mostrando aqui na barra de tarefas, porque eu estou no secundário, mas no principal mostra. Mas no material de vocês aí tem o ícone visão de tarefas. Ele me mostra uma visão panorâmica de todas as tarefas que estão executadas. Olha, eu só apertei o Windows Tab, que é a tecla de atalho. Ele mostrou tudo que está aberto aqui. Inclusive, ele poderia mostrar o histórico do que foi aberto ontem, antes de ontem, tal. Só que limparam aqui o histórico antes da aula porque queriam esconder alguma coisa, né? Não queriam mostrar o que as pessoas estavam fazendo. Mas, inclusive, mostra o histórico aqui. Estou brincando, tá, pessoal? Mostra o histórico do que você acessou ontem, antes de ontem. E aqui em cima ele me mostra aqui, ó, nova área de trabalho. Como assim a nova área de trabalho? Vejam que nessa área de trabalho eu tenho dois ícones aqui, dois arquivos aqui. Eu posso criar uma nova área de trabalho e mudar o nome dela, inclusive. A área de trabalho 1, 2, eu posso colocar a área de trabalho para trabalho. E a área de trabalho para estudar. Veja aqui que a área de trabalho 1 tem os programas abertos aqui. Quando eu venho na área de trabalho 2, não tem nenhum programa aberto. Eu posso criar inúmeras áreas de trabalho, beleza? Posso criar inúmeras áreas de trabalho. Beleza, pessoal? Professor, tranquilo. Agora vamos falar do explorador de arquivos, do Windows Explorer falado no Windows 7, né? Explorador de arquivos, como é que eu abro o explorador de arquivos? Vem aqui, Zé, comigo. Tem uma teclazinha no teclado que ela é assim, ó. Ela é assim. Muita gente chama ela de Windows, beleza? Muita gente chama ela de bandeirinha do Windows. O nome técnico dela é esse aqui, ó, o WinKey. Tá? Mas a banca já chamou de logotipo do Windows, bandeirinha do Windows, já chamou de tudo. Quando eu clico nela, só cliquei nela, ela abre o menu iniciar. Beleza? Outra forma de eu abrir o menu iniciar é com a combinação de tecla Ctrl ESC. Ctrl ESC abre o menu iniciar. E eu posso usar essa tecla aqui para alguns atalhos. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e colocar ela mais a letra E, que aí eu vou abrir o explorador de arquivos. Explorador de arquivos. Beleza? Eu vou abrir o explorador de arquivos. Já já a gente completa mais aqui. Então, vem para a tela do computador de novo. Então, apertei o Windows E, ele vai abrir o explorador de arquivos para mim. Beleza? Vou ampliar para a gente estudar e conhecer ele aqui. Beleza? Abri o explorador de arquivos. No explorador de arquivos, ele mostra para mim aqui, ó, como se fosse uma biblioteca. Não é uma biblioteca, porque a biblioteca veio do Windows 7, né? Então aqui ele mostra a área de trabalho, são as principais pastas, né? Download, documentos, imagens, músicas, entre outros aqui. Quando eu venho aqui, ó, em documentos, que é onde a gente quer ir, vou vir nessa pasta aqui, ó, nova pasta, e criei um documento aqui, vou chamar ele de aula. Beleza? Criei um arquivo aqui chamado de aula. Tranquilo. Vamos, professor. Tá enrolado? Beleza. Foi não, ó. Vamos lá. Aula. Ah, ele não quer não, vai ficar assim mesmo. Quando eu clico nessa barra aqui, que é chamada de barra de endereço, veja que ele mostra para mim o endereço de onde está esse arquivo aqui, ó. C2 pontos, vou aumentar o zoom. C2 pontos, usuário, gabarito, estúdio, documentos, nova pasta,
que é onde justamente está hospedado aqui. Se eu clicar nele, copiar o caminho do diretório e colar nesse arquivo, cadê? E colar nesse arquivo aqui o caminho, veja aqui o caminho. Veja se não é aquilo, foi aquilo que a gente estudou na aula lá de sistema de arquivos. Beleza? Que vem do C dos pontos até o arquivo. Beleza? Tranquilo. Então vamos conhecer meu explorador de arquivos. Pode me tirar da tela, Zé. Vamos conhecer o meu explorador de arquivos. Meu explorador de arquivos, ele tem essa barra superior, também chamada de barra de títulos. Beleza? Ele tem essa barra de acesso rápido aqui, que eu posso inclusive colocar outros ícones aqui, né? Posso colocar outros ícones, beleza? Outros comandos. Tem esse botãozinho aqui, que quando eu clico nesse botão aqui, ele me dá esse ícone, na verdade, ícone de contexto, ele me dá algumas opções aqui, ó, restaurar, minimizar, maximizar e fechar. Olha até aquele detalhe para fechar, Alt F4. Tá bom? Já já a gente fala dele aqui. No lado esquerdo eu tenho minimizar, restaurar ou maximizar e fechar. Tá bom? Tranquilo. Cuidado que eu já vi o CESP, pode me colocar pequeno lá, o CESP perguntou uma vez, muito tempo atrás, o usuário selecionou esse arquivo, se o usuário clicar no X vermelho, irá excluir o arquivo? No X vermelho não. Se clicar no X vermelho, irá fechar o arquivo? Não. Porque X vermelho ele exclui. O fechar o arquivo, o X é branco. Olha lá, ó, quadrado que é vermelho. Besteira dessa já foi perguntada, né? Então, cuidado. Tá, ele me dá a faixa de opções aqui, que é também chamada de Rainbow, que ele me dá várias opções aqui, ó. No iniciar ele tem copiar, recortar, criar atalho, mover, copiar, para, excluir, tal. Já já a gente vai falar disso aqui. Eu tenho aqui na lateral aqui, ó, a parte chamada de painel de navegação, né? Eu posso navegar nos meus arquivos aqui. Ah, eu quero ir lá em documentos, fui para documentos. Eu quero ir para imagens, fui para imagens. Eu quero ir lá para a pasta músicas, fui lá para a pasta música. Vídeo, quero ir lá para o meu OneDrive, se tiver um OneDrive, este computador, cliquei aqui, ó, e ele vai abrindo para mim, ó. Tá vendo? Ele vai abrindo para mim tudo que eu quiser aqui. Vamos para documentos, onde a gente estava aqui. Entrei em documentos, tá bom? E agora a gente vai trabalhar com manipulação de arquivos. Como assim, professor, manipulação de arquivos? Como eu posso manipular meus arquivos? Como é que eu vou poder manipular meus arquivos? Manipulação de arquivos. Como eu posso manipular meus arquivos? Posso manipular meu arquivo. Abrir. É isso que eu posso fazer com o meu arquivo. Eu posso renomear. Eu posso copiar. Eu posso excluir. E eu posso mover. São as principais coisas que eu posso fazer com o meu arquivo. Beleza? As principais coisas que eu posso fazer com o meu arquivo. Quando eu falo em abrir meu arquivo, como é que eu abro o meu arquivo? Eu posso dar 2 cliques. Eu posso dar 2 cliques no arquivo, tranquilo, ele vai abrir. Tá bom? Eu posso também usar o menu de contexto. Como é que eu uso o menu de contexto? O botão direito vai abrir aquele menu e eu coloco abrir. Então eu vou colocar aqui, ó, botão, colocar botão direito. Eu posso abrir também na faixa de opções. São as principais formas de eu abrir meu arquivo. Beleza? Dá uma enquadrada aí, por favor, Zé. Então, são as principais formas de eu abrir meu arquivo. Tá bom? Renomear. Como é que eu renomeio meu arquivo? Eu posso renomear dando 2 cliques também. 2 cliques aonde, professor? No nome. No nome. Mas cuidado com esses 2 cliques no nome aqui. Vou, inclusive, colocar um asterisco. Por quê, professor? Porque eu já vi material dizendo que é 1 clique. Mas para ser 1 clique, o arquivo já tem que estar selecionado. Aí 1 clique no nome vai funcionar. Outra coisa, são 2 cliques lentos. Se eu der 2 cliques rápido, ele vai abrir. Então, 2 cliques lentos. Por quê? Um seleciona e o outro ele vai abrir para renomear. Eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Eu posso utilizar também como? Botão direito. Faixa de opção.
Faixa de opções, também vai abrir. Esse aqui tem uma tecla de atalho. Qual é a tecla de atalho? F2. Se eu apertar F2, ele habilita para mim, para eu renomear meu arquivo. Beleza? Copiar. Copiar eu posso utilizar todas essas opções, né? Então vamos lá. Botão direito. Faixa de opção. E a tecla de atalho, Ctrl C. Ctrl mais C. Beleza? A gente vai mostrar isso aqui. Vamos lá, vem aqui. Vou criar aqui alguns arquivos, beleza? Vou criar aqui alguns arquivos de imagem. Criei um arquivo de imagem aqui. Vou já mostrar para vocês aqui. Deixa eu selecionar, beleza. Selecionei alguns arquivos. Professor, tem como eu ver meus arquivos de forma diferente? Tem. Venho aqui em exibir e eu posso ver de várias formas. Grande, extra grande, médio, pequeno, lista, detalhes, conteúdo, bloco, várias formas de exibição. Eu vou usar o tamanho grande aqui, beleza? Então tá aqui meus arquivos, beleza? Estão aqui meus arquivos. Se eu quiser renomear, eu posso vir aqui e dar, já está selecionado, eu dou outro clique no nome e venho e renomeio. Beleza? Se eu quiser abrir, dou 2 cliques rápidos. Ou então, venho aqui na faixa de opção, ele me dá várias opções. Excluir, renomear, abrir, propriedades, ele também abre aqui para mim. Botão direito, ele também abre várias, uma infinidade de informação. Tá bom? Tranquilo. Aí, vamos para um caso prático. Você sabe que homem é diferente de mulher, lógico, né? Homem é diferente de mulher. Aí, o homem, quando vai tirar uma foto, como é que um homem vai tirar uma foto? Ele pode estar todo sujo, remelento, suado, fedorento, com dente sujo de churrasco, de feijoada. Ele se junta com os amigos lá, tira aquela selfie padrão e posta, não quer nem saber. E mulher, como é que tira foto? Mulher, tem 3, 4 mulheres lá para tirar foto. Meu Deus do céu, pode tirar 200 fotos, não vai agradar todo mundo, não. E aquele tira, eu quero ver, não, tá bom, esse não é meu ângulo, ajeita o cabelo para um lado e o cabelo para o outro. Qual o problema de mulher tirar foto? É quando as duas têm o mesmo ângulo, né? Aí é aquela briga. Então, mulher tira foto e apaga, tira foto e apaga, tira foto e apaga, né? E depois que tira foto, ainda vai ver se exclui. Ah, essa eu não gostei, vou excluir. Não gostei, vou excluir. Tá bom? Aí, meu amigo Zé estudou, passou no DEPEN. Beleza? Passou no DEPEN. Tranquilão, pressão 12/8, ganhando lá cerca dos 8 a 10 mil reais por mês. Aí, trabalhou um ano, guardou dinheiro e disse, eu vou viajar, conhecer o mundo. E nessa dele de conhecer o mundo, o que é que ele fez? Todo lugar que ele ia e tirava foto. Todo lugar que ele ia, tirava foto. Ele ia e tirava foto. Ele ia e tirava foto. Aí chegou em casa, deixa eu até colocar mais fotos aqui para ficar mais fácil. Chegou em casa, ele disse, vou analisar minhas fotos agora e vou querer renomear minhas fotos. Vou querer renomear minhas fotos. Ele tá ali vendo uma foto de martini. Ele adora um martini com cereja, tá? Então, ele tá aqui, tirou as fotos. Beleza? Aí ele diz, professor, se eu quiser, vamos supor que todas essas fotos aqui, até aqui, sejam em Orlando, ele viajou para Orlando. Ele tem como renomear, ele vai ter que colocar Orlando 1, Orlando 2, Orlando 3, vai dar um trabalho danado, né? Antes da gente falar em renomear, como é que ele pode fazer? Eu tenho duas formas de selecionar. Eu posso selecionar de maneira alternada, que é segurando Ctrl, olha aí. E de maneira sequencial, que é segurando Shift. Ctrl, eu pego uma, eu vou catando as fotos que eu quero, C de Ctrl, C de catar, e Shift, eu faço uma seleção estendida, tá bom? E eu posso, inclusive, intercalar com outras, beleza? Fiz uma estendida e depois uma alternada, tá bom? Show! Tá, professor? Aí, o Zé selecionou essa foto, não gostei dessa foto, não gostei dessa foto, não gostei dessa foto, eu vou querer apagar. E do nada, ele fala, professor, pelo amor de Deus, as minhas piores fotos foram duplicadas. Eu estou com um problema no meu computador, deve ser algum vírus. Não está com problema não. Por quê? Quando eu seguro o Ctrl para selecionar, e movo um pouquinho, já já a gente vai ver isso aí. Ele me dá a opção copiar. Olha aqui, selecionei aqui e venho aqui com Ctrl. Quando eu puxo um pouquinho, ele me dá a opção lá, copiar. Não estou vendo não, professor. Vou aumentar o zoom. Selecionei. Movi um pouquinho, copiar para cá. Ctrl, ele é uma tecla de copiar. Inclusive aqui no PowerPoint, Quando eu abro aqui o PowerPoint, deixa eu vir aqui. Esse meu arquivo aqui, eu vou diminuir só para a gente ver.
Se eu segurar Ctrl e puxar, ele cria outro. Ctrl e puxar, criou outro. Beleza? Então, ele serve para copiar, é uma tecla de copiar. Então, voltamos para o nosso exemplo inicial. Eu quero renomear tudo isso aqui. Selecionei esse intervalo. Para eu renomear esse intervalo, eu aperto qualquer combinação de tecla para renomear. Vou apertar F2 aqui. Aí vou colocar o nome, ó, Orlando. Quando eu aperto Enter, todas elas foram renomeadas. Olha lá. Orlando 1, Orlando 2, Orlando 3, Orlando 4, Orlando 5, e por aí vai. Aí aqui eu fui, sei lá, para Nova York. Então ele vem aqui, ó, coloca Nova York. Apertou Enter, todas foram renomeadas. Beleza? Respeita aquela sequência lá. Tá bom? É isso que eu quero que você entenda. Renomear. Deixa eu ver lá. Abrir, remover, copiar. Tranquilo. Beleza? Esses são os principais pontos da manipulação de arquivos.